O trabalho em questão trata da civilização grega, da cultura grega na Grécia Antiga. A Grécia Antiga está localizada na Península Balcânica, apresenta um relevo montanhoso e acidentado. Seu litoral, recortado e extenso, contribuiu para o desenvolvimento de seu rico comércio marítimo. A população grega foi marcada pela migração de diversos povos nômades, entre eles os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. Os dórios eram povos bárbaros e também extremamente guerreiros, acabaram formando a população da cidade de Esparta. Essa população ficou conhecida mais tarde como os helenos, pois se acreditava que eram descendentes do herói Heleno. Já o termo Grécia foi atribuído bem mais tarde pelos romanos. A civilização grega está dividida em 4 grandes períodos, sendo o primeiro, o período homérico, conhecido como a Idade Média Grega, ocorreu nos anos de 1100 a 800 a.C. e está ligado às tradicionais obras Ilíada e Odisseia, obras atribuídas ao poeta Homero, as quais contam a história da Guerra de Troia e o regresso do herói Ulisses à cidade de Ítaca. Nesse período ocorreu também a ruralização e a sociedade dividia-se em gênos, um tipo de clã familiar comandado por um patriarca. O período arcaico, de 800 a 500 a.C., ocorreu a decadência dos gênos e marca o surgimento das polis, que eram as cidades-estados, construídas geralmente em lugares altos, eram governadas por um rei, um grupo de aristocratas e uma assembleia popular. Esse período também foi marcado pelo crescimento econômico. O período clássico, conhecido como o século de Péricles, 500 a 300 a.C., e das reformas de Clístine, surgimento da democracia. O porto de Atenas, o Pireu, é o centro para onde convergem produtos e ideias, no apogeu da vida urbana, intelectual e artística. Esse período foi marcado também pela divisão da Grécia em 2 grandes potências, que foram a Esparta e Atenas. Um período marcado também por grandes conflitos, que foram as guerras médicas e a Guerra do Peloponeso. Esta última marca a falência das cidades-estados. O período helenístico, de 338 a 146 a.C., foi marcado pela crise das polis e pela conquista do país pelo rei Felipe II da Macedônia, e mais tarde pelo seu filho Alexandre Magno o Grande. Este deu prosseguimento à sua política expansionista, permitindo que a cultura grega se espraiasse para além de suas fronteiras. A civilização grega deixou um legado para a civilização contemporânea, que foi a política e o conhecimento filosófico. Este tem seus patronos Sócrates, Platão e Aristóteles. Quanto à legislação, um código de lei, os gregos não nos deixaram, uma vez que viviam mais para a especulação e a busca da verdade. As leis e as normas eram consuetudinárias, vinha da tradição e era uma lei mesclada entre a lei humana e a lei natural. As instituições gregas eram divididas em 2 grandes órgãos. Bolé, que era o conselho composto por 500 cidadãos com idade superior a 30 anos, e a eclesia, Assembleia Geral, era o poder supremo, o mais alto órgão oficial. 2 legisladores se destacaram no direito grego antigo: Drácon, século VII, e Solon, século VI a.C. Ao primeiro coube codificar as leis que anteriormente eram aplicadas pelos eupátridas. Os crimes, em sua maior parte, eram punidos com a morte, nascendo daí a sua sinistra reputação de sanguinário. E até hoje, quando se diz legislação draconiana, isso significa legislação implacável, rigorosa. Drácon foi, porém, um renovador, a ele devendo o povo ateniense a codificação de suas leis, que veio substituir o direito consuetudinário, sempre incerto e sujeito a interpretação perigosas. Coube a Solon, aproximadamente um século mais tarde, a glória maior de ter reformado a legislação do seu antecessor, que culminaria com o advento da democracia em Atenas. Solon é considerado um dos 7 sábios da Grécia Antiga. Dividiu o povo em 4 classes políticas,
com direito a voto e segundo as condições de ordem econômica. O Senado, por exemplo, era formado pelos elementos da primeira classe. Solon estabeleceu o direito de testar, aboliu a rigidez das leis de Dráco e aliviou a miséria do povo com o desagravo, que perdoava aos cidadãos mais pobres parte de seus delitos. Solon criou o Areópago, Conselho Supremo para a custódia das leis, da Constituição e dos costumes, sendo o mesmo composto dos mais dignos cidadãos. O direito penal foi humanizado, embora não houvesse nessa época distinção bem definida entre direito civil e penal. Os magistrados apenas presidem, cabendo ao povo julgar, mediante seixos brancos e negros. Solon obteve dos atenienses o juramento de que, por 10 anos, suas leis seriam modificadas.